Vamos orar pelos nossos filhos. Põe as mãos aí sobre a cabeça dos seus filhos. Nós vamos orar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos agora as nossas crianças. Cada criança agora, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha renovar as forças dos pais, da mamãe, do papai, do tio, da tia, desse responsável que está cuidando agora desta criança. Meu Deus, nesse tempo onde nós estamos em casa, é muita energia que os nossos filhos têm. Louvamos ao Senhor por isso, pela saúde que os nossos filhos têm. Mas nos dá sabedoria, Senhor, para que conflitos sejam evitados, Senhor. Põe na nossa boca, Pai, palavra de sabedoria. Nós abençoamos os nossos filhos. Toda palavra má proferida nós cancelamos agora em nome do Senhor Jesus. A tua palavra está escrita em Provérbios que a estultice está ligada ao coração da criança, mas que a vara da correção a afugentará dela. Então nos dá sabedoria enquanto pais, para em tempo oportuno e com sabedoria, Senhor, corrigir os nossos filhos. Ó Pai, dá para os nossos filhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a graça. Meu Deus, dá para eles o favor também, para que possam provar de um alívio que vem do Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos toda a família, cada cômodo desta casa agora, e todos digam amém. 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 Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Ok? Nós vamos ler a passagem que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 30, nós vamos ler o versículo 20, ok? E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Vamos lá? Aí na sua casa, repete comigo, eu falo e você repete. E ouviu o Senhor a Ezequias, vai, e sarou o povo. Mais uma vez. E ouviu o Senhor a Ezequias, mais forte aí, vai. E sarou o povo. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. Não pode voltar para o Senhor vazia, sem antes fazer aquilo que apraz ao Senhor. E a tua palavra está operando em nós saúde, vida. Aleluia. Amém? Antes vamos acessar um pouquinho da nossa memória episódica. Na semana passada, no último domingo, nós aprendemos pelo menos 3 coisas muito importantes também com o rei Ezequias. E a primeira coisa que eu quero recordar com você que nós aprendemos na semana passada é que nós precisamos fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Não simplesmente aquilo que é reto aos nossos próprios olhos. A segunda coisa que nós aprendemos na semana passada é que diante das dificuldades, ao invés de murmurar, nós temos que orar. Quando Ezequias é surpreendido pelo profeta, que veio trazer uma mensagem de morte e não de vida, diz a palavra que ele argumentou com o Senhor, falou para o Senhor: lembra, Senhor, como eu fui fiel, como andei na tua presença? Então, diz a palavra do Senhor que Ezequias, ele voltou o rosto para a parede e foi orar ao Senhor. Então, a segunda lição que nós aprendemos na semana passada foi essa. Nada de murmurar, reclamar, nós temos aqui orar. E a terceira e última lição, memória episódica, né, só para a gente dar uma refrescada aí, uma atualizada, que nós temos que buscar o arrependimento com lágrimas. Diz a palavra que o Senhor, ele viu as lágrimas de Ezequias. Ei, a gente chora, né? Quando o time ganha, chora quando o time perde, chora assistindo filme, seriado, principalmente quando tem final feliz, quando não tem também. A gente chora, né? Tem gente que chora vendo novela, viu? Vale a pena ver de novo mais de 50 vezes, mas ainda chora. Pois é. Então, está na hora de nós mostrarmos a Deus as nossas lágrimas de arrependimento. Chega de lágrimas de entretenimento. O Senhor não quer mais ver as nossas lágrimas de entretenimento, mas Ele quer saber aonde estão as nossas lágrimas, o choro do arrependimento. Chega de choro de entretenimento. Então essas 3 lições nós aprendemos na semana passada. E eu quero
agora, justamente, aproveitar aí desse choro de Ezequias, desse quebrantamento dele, e falar da nossa primeira lição de hoje. Nós vamos ver aqui no versículo 8 do capítulo 30, está escrito assim, ó. Primeira lição de hoje, segundo livro das Crônicas, capítulo 30, versículo 8. Não endureçais a vossa cerviz como vossos pais. Submetei-vos ao Senhor e vinde ao santuário que Ele consagrou para sempre, e servi ao Senhor, o vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. E falando de quebrantamento, Ezequias agora, com muita propriedade, porque ele tinha um coração quebrantado, ele buscava o Senhor, e ele fala para o povo agora, porque o povo tinha uma dura cerviz. O que é a dura cerviz? Tem a ver com a cervical. Você já acordou com torcicolo, já acordou com o pescoço meio duro, mexendo só o ombro, entendeu? Pode abaixar o pescoço, nem levantar, nem olhar para o lado. Pois é, isso tem a ver com a cervical, dura cerviz. E o que isso tem a ver com o povo da Bíblia que Ezequias estava exortando? Dura cerviz é uma referência à pessoa que é teimosa. Você conhece alguém que é teimoso? Pessoa que é teimosa, pessoa que fica teimando, que é inflexível, que não dá o braço a torcer. Não, eu falei que isso aqui é pedra, e isso aqui é pedra mesmo, e eu não abro mão da minha opinião. Dura cerviz. Dura cerviz, pessoa que não se curva, pessoa que não se submete. Filhos, por exemplo, têm dura cerviz, não se submetem aos pais, não se submetem, alunos que não se submetem aos professores, pessoas que não se submetem às autoridades, não reconhecem, não respeitam os idosos, não respeitam nem o próximo. Dura cerviz. E aí nós vamos ver aqui no versículo 8 ainda, na parte final, você pode dar uma olhada aí no versículo 8 do capítulo 30, que o clamor de Ezequias, que o apelo de Ezequias a essas pessoas de dura cerviz, é para que eles se voltassem ao Senhor, para que a ira, o ardor da ira do Senhor se afastasse, porque Deus fica irado com pessoas de dura cerviz. Sabe, filho, quando você não quer obedecer ao seu pai, à sua mãe, nossa, isso desperta a ira em Deus. Quando nós não queremos nos submeter, quando nós queremos ficar na nossa posição, quando nós não queremos nos voltar para aquilo que é certo, para aquilo que é de Deus, isso desperta a ira de Deus. Amém? Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Nós não somos pessoas de dura cerviz. Aí chega de teimosia, nós não somos teimosos. Amém? Em nome de Jesus, fala um amém aí. Vira para quem está do seu lado e fala assim, ó, você não é teimoso. Fala para ele. Você não é teimosa não, em nome de Jesus. Tema não, filho. Tá vendo? Tá vendo aí, ó? Filho, filha, fica teimando com o papai e com a mamãe não. Você que já é adolescente, você que já é jovem, né? Que, poxa vida, né? Já tem aí, quem sabe, uns 18, uns 21. A maioridade não significa que porque eu sou maior agora, eu vou desrespeitar, eu não vou mais me submeter aos meus pais. Não, nada disso. Ok? Nós temos que nos sujeitar, isso é de Deus. Ok? Outra coisa interessante sobre dura cerviz que eu quero compartilhar com você é que lá no livro de Atos, no capítulo 7, a partir do versículo 51, quando Estevão está ali diante do Sinédrio, ele começa a falar de uma forma ousada, cheio do Espírito Santo, começa a falar e a pregar, e a falar verdades da palavra do Senhor, e as pessoas de dura cerviz, foram essas últimas palavras dele, quando de repente ele foi apedrejado até a morte. E as vestes de Estevão foram levadas aos pés de Saulo, que mais tarde veio se tornar Paulo. Mas é interessante que mesmo pessoas de dura cerviz, que não se inclinam, mesmo elas, Deus ama e amou tanto que mandou Jesus na cruz para morrer por todos nós somos pecadores.
Paulo, inclusive, era um homem de dura serviço e ele foi alcançado pelo Senhor. Amém? Ok. Então, em nome de Jesus, a primeira lição é: nós precisamos de quebrantamento, nada de dura serviço. Principalmente nesse tempo em casa, nós não podemos ficar teimando de dura serviço, nós precisamos ser mais quebrantados. Esse é o nosso maior desafio nesses dias em casa, né? Sermos mais tolerantes, a gente se quebrantar mais, é o nosso maior desafio. E eu quero agora partir com você para a segunda lição de hoje. Nós precisamos de alinhamento. Nós vamos ver aqui, ainda no capítulo 30, a partir do versículo 1, nós vamos ver aqui no contexto, né, nos voltando agora um pouco mais para o contexto. Nós vemos aqui que Ezequias, o que ele faz? Ele escreve cartas e faz uma convocação para toda Jerusalém, para toda Judá, chamando o povo para celebrar a Páscoa. Olha só, nós estamos a 6 dias da Páscoa, né? E Ezequias convocou o povo. Ele chama o povo agora, ele escreve cartas e manda mensageiros que levassem essas cartas para que todo Israel e todo Judá viessem celebrar a Páscoa do Senhor. Mas o versículo 10 nos diz que os mensageiros foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés. Vou repetir: os mensageiros foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, mas riram-se e zombaram deles. Enquanto os mensageiros foram chamando: olha, vamos celebrar a Páscoa, vamos nos voltar, existiam pessoas que estavam ali rindo e zombando. Isso mostra a situação moral daquelas pessoas naqueles dias. O coração não estava legal, o povo estava afastado de Deus. E aí não vamos muito longe. Ei, quantas vezes a gente falou que Jesus está voltando, aí alguém, né, com um tom assim crítico, né, falou: volta nada, Jesus não vai voltar nada. Pois é, quantas vezes nós vamos pregar o Evangelho e ainda encontramos pessoas que não acreditam. Pois é, não é diferente dos dias de Ezequias. E apesar disso, nós precisamos pregar. E é por isso que nós estamos aqui anunciando, falando do Evangelho, falando da palavra do Senhor. Jesus está voltando. E ainda que alguém diga: eu não acredito, pois é, não depende de crer ou não que ele vai voltar. Ele vai voltar, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele disse que vai voltar. E é preciso que a gente leve a sério essa mensagem, ok? Então, na nossa segunda lição aqui sobre alinhamento, nós vemos então que Ezequias ele manda essas cartas, ele manda os mensageiros. E porque a mão de obra era pouca, porque tinha poucos sacerdotes e levitas consagrados, então Ezequias ele se reúne com os oficiais, ele se reúne com a sua equipe, e ele faz também uma reunião com toda a congregação, e eles concordam. Nós vamos ver aqui nos versículos 3 e 4, que eles concordam em que a Páscoa seja celebrada 30 dias depois, no mês seguinte, ok? Então, porque houve um bom senso entre eles concordaram que no mês seguinte a Páscoa seria celebrada, ok? Então nós aprendemos aqui com esse alinhamento que nós precisamos agora nesse tempo em casa, desse alinhamento. Nós precisamos pedir a Deus para que haja um alinhamento. Deus, o governo, as autoridades e o povo brasileiro, esse tripé, porque um instrumento que tem um equilíbrio perfeito, mas inclusive usado por pessoas que trabalham com medição, é o tripé. Tudo que precisa de um equilíbrio perfeito precisa estar no tripé. Então nós precisamos desse tripé para o equilíbrio perfeito. Deus, o governo e o povo brasileiro, nós juntos, para um alinhamento. Nós precisamos alinhar, falar a mesma coisa, nós precisamos pensar a mesma coisa. E por isso eu quero lembrar o que Paulo disse aos Filipenses no capítulo 2, versículo 5. Ele fez um apelo aos irmãos para que tenhais
o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que vocês sintam a mesma coisa. E qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Não foi sentimento de revolta. O sentimento que houve em Cristo Jesus foi um sentimento de entrega, de mansidão, de humildade. Inclusive, a única coisa que Jesus disse a respeito de si mesmo foi: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, todo sentimento que é contrário a isso, que é contrário ao sentimento de Cristo, ele não é de Deus para nós. Então nós temos que nutrir em nós, em casa, nos nossos relacionamentos, aí nas redes sociais, na sua network. Nós precisamos nutrir o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós precisamos desse alinhamento, ok? Precisamos estar alinhados. E ainda dentro desse alinhamento, eu quero que você imagine comigo, né? Porque essa Páscoa aqui de Ezequias, ela foi adiada para 30 dias aí à frente. Ela foi, daí a 30 dias ela iria acontecer. Ela não aconteceu na data que era celebrada comumente. E aí nós aprendemos uma lição: quantos compromissos foram adiados? Quantos compromissos foram desmarcados, cancelados? Não é verdade? Quantos atrasados? Mas se nós alinharmos com Deus, se a gente ficar alinhado com Deus e procurar ter um alinhamento uns com os outros, a começar dentro da nossa casa, nós vamos provar de um favor de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que nos próximos 30 dias tudo possa contribuir, cooperar, para que na sua casa, para que na nossa cidade, Raul Soares, para que nosso estado de Minas Gerais, o Brasil, para que as coisas possam cooperar, para que nos próximos 30 dias possamos provar de fato de um alinhamento, a começar alinhando com Deus, amém? Porque diz a palavra em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ei, o que nós precisamos é alinhar com Deus, porque de que adiantaria ter uma vacina para o vírus, resolver tudo, e aí cada um de nós voltar para a sua vida, para a sua rotina, para as suas práticas e ficar longe de Deus? Porque a vida aqui ela é breve, ela é passageira. Ei, o reino de Deus não é aqui dessa terra, o reino dele não é aqui. Ei, o reino de Deus, o reino de Deus ele não é comida e nem bebida, não são as coisas materiais, passageiras, mas a palavra do Senhor nos diz que o reino de Deus é a justiça, paz e alegria no Espírito Santo, amém? Então, alegria no Espírito, receba aí no seu coração, entenda que nós precisamos nos alinhar de fato com o reino, e o reino de Deus, amém? Então que Deus nos abençoe para que possamos nos alinhar, que aí na sua casa haja harmonia, que haja um alinhamento aí do marido, do esposo com a esposa, que haja um alinhamento entre nós e os nossos filhos, que nós possamos provar disso, ok? Eu quero agora ainda compartilhar com você, já caminhando para o nosso terceiro princípio. Eu quero falar agora, a terceira lição que nós aprendemos hoje aqui, é preparar o ambiente para celebrar, ok? Prepare o ambiente para celebrar. Gente, chega de ficar intoxicado com tanta informação, e repassa informação para cá, nem sabe se o negócio é verdade, já vai mandando, já vai compartilhando. Ei, calma, para de ficar se intoxicando, como nós aprendemos na live com o apóstolo André Ricardo ontem, ficar a autossabotagem, quando eu mesmo me saboto, entende? Não chega disso. Nós precisamos de fato preparar o ambiente para celebrar. Ei, chega de tristeza dentro de casa, não. Olha, nós não estamos indiferentes à dor das pessoas que estão sofrendo por causa desse... Não é isso, não é estar indiferente, mas é de fato buscar um posicionamento em Cristo para a gente não ficar doente também da alma. Então, se você ficar absorvendo tudo que a mídia fala, se você ficar aí só de olho nas notícias, a alma vai ficar ruim. Ei, em nome de Jesus, descanse em Deus, prepare o ambiente para celebrar. Nós vimos aqui
ainda no segundo princípio, que Ezequias reuniu com os seus representantes e com o povo, e eles concordaram que daí a 30 dias tudo ia, a Páscoa ia ser celebrada. Entende? Então nós precisamos de fato estar alinhados, preparando o ambiente para celebrar. E no versículo 14, vamos ver como é que foi preparado aqui. 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 14. Como que esse ambiente foi preparado? Quer ler para nós? Só 14. Pode ler? Pode. Eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale de Cedron. Então nós precisamos preparar o ambiente, tirando os altares. Nós precisamos erigir um altar de adoração ao Deus de toda a terra na nossa casa. Nós precisamos de fato buscar a Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, e que isso possa alcançar toda a nossa nação, todo o nosso povo. Entende? Então nós precisamos entender, buscar de Deus a revelação. Qual é o altar que não é de Deus na minha vida, no meu coração? E nós compreendemos também que, de fato, tirar esse altar é buscar dar a Deus o lugar que é dele. É eu pensar na minha vida, o que está roubando o lugar de Deus na minha vida? Porque se eu estou agarrado aí nas séries, aí, no filme, construir um altar. Se isso é mais importante do que ler a Bíblia e buscar a Deus, se tornou um altar. Se antes de toda essa crise acontecer, eu estava apegado a outras coisas, mais do que a palavra de Deus e a presença de Deus, são altares que eu erigi. E interessante que esses altares foram tirados, esses altares haviam em Jerusalém, e foram lançados no vale de Cedron. Cedron significa escuro. Vale de Cedron, vale da escuridão. Então esses altares foram lançados neste vale, no vale da escuridão. Por quê? Porque Deus é luz. Deus não é trevas. Se eu estou buscando a Deus, eu preciso vir para a luz. Então, em nome de Jesus, que você receba luz aí na sua vida, e que a luz de Deus mostre aí quais são os altares que não são de Deus na sua e na minha vida, para que de fato possamos lançar isso fora, abrir mão disso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E eu ainda quero, para concluir, segundo livro das Crônicas, capítulo 30, versículos 17, 18 e 19. Visto que muitos da multidão não se haviam consagrado, os levitas tiveram que matar cordeiros da Páscoa para todos os que não estavam cerimonialmente puros e que, por isso, não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés e Issacar e de Zebulon não se tiveram purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro, de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Meu Deus, compreenda que para esta Páscoa toda uma preparação era necessária. E eu quero contar para você algo que acontecia, é que o cordeiro para a Páscoa, que era imolado no 14º dia, 5 dias antes esse cordeiro era levado para casa. E esse cordeiro tinha que ficar na casa da pessoa, amarrado em algum lugar dentro de casa. Ok?
o cordeiro ficava ali com a família para ser examinado. E pensa comigo, ao longo desses 5 dias, no final desses 5 dias, esse cordeiro acaba se tornando um animal doméstico. Pensa nas crianças dentro da casa, dando nome para esse cordeirinho, né? Pensa na dona de casa, né? Que não queria o bicho dentro de casa de jeito nenhum, mas de repente ela pega amor pelo bicho, né? Pelo cordeirinho. E aí chega o 14º dia, dia de sacrificar o cordeiro. Nossa! Pois é. Então, compreenda que assim como esse cordeiro, Jesus também, ele, no 5º dia, ele também entrou em Jerusalém. Jesus também foi examinado. Os religiosos buscaram de todas as formas encontrar em Jesus um defeito, mas nada puderam achar. E como um cordeiro, ele também foi sacrificado. E eu quero também que você compreenda que no mesmo momento, no mesmo instante em que Jesus estava lá na cruz, e quando ele diz, tetelestai, está consumado, nesta mesma hora, o sacerdote, o sumo sacerdote lá no tabernáculo, estava também dizendo, está consumado, sacrificando um cordeiro também ali, um cordeiro que também estava em casa. E quando Jesus diz, tetelestai, ou seja, está tudo pago, está consumado, de repente, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Ei, nós precisamos preparar o ambiente, preparar para celebrar, preparar, entendendo que o cordeiro dentro de casa, para ser examinado, eu e você, nós precisamos examinar a nós mesmos, porque nós somos ótimos examinadores dos outros, né? Rapaz, a gente sabe muito examinar, mas e quando alguém vem nos examinar? Pois é, nós somos assim, experts, né, para poder examinar, para poder apontar o dedo, mas está na hora de você e eu entendermos que, como Jesus, ovelha muda, como ovelha muda, ele foi, diz a palavra, que ele foi levado perante os seus tosqueadores, ele não abriu sua boca, ele não reclamou. Nós precisamos compreender que é um momento de, talvez, né, vigiar mais o que fala, falar palavras mais assertivas, ok? Preparar o ambiente para celebrar a Páscoa, ok? Então, eu quero deixar para você esta lição preciosa da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, nós aprendemos sobre o quebrantamento. Tem que ter quebrantamento. Nada de lágrimas de entretenimento. Deus quer ver as nossas lágrimas de quebrantamento. Em segundo lugar, nós aprendemos que é um tempo de alinhamento. Tem que ter um alinhamento, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, uns com os outros dentro da nossa casa. Um alinhamento, Deus, o governo, o povo, nós como povo, abençoarmos, buscar a face do Senhor como um tripé. E por último, nós aprendemos aqui que, de fato, precisamos preparar o ambiente para celebrar a Páscoa. Precisamos entender que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para fechar, para concluir, nem todos estavam preparados para celebrar. Nem todos. Mas aí o que Ezequias fez? Ele orou e pedindo ao Senhor que perdoasse o povo, que perdoasse aqueles que não estavam preparados. Entenda que ele não excluiu ninguém. Ao contrário, Ezequias faz a oração da inclusão. Em nome de Jesus, que dentro das nossas casas nesse tempo aconteça a inclusão. Amém? Em nome de Jesus, que a mão de Deus seja sobre a sua vida. Ok? Nós vamos orar agora. Quanto tempo a gente ainda tem aí? Ó, tá na hora já. Hoje, né, nós estaríamos celebrando a ceia do Senhor no culto presencial. Ô pastor, e agora como é que a gente vai fazer? Então, nós vamos ter uma reunião, uma videoconferência, aproveitando aí para
todos os líderes da Igreja Batista Missionária, nós vamos usar um aplicativo chamado Zoom Cloud Meetings. Nós vamos usar esse aplicativo para nossa reunião de liderança e nós vamos conversar e buscar, né? Assim como Ezequias ele fez, né? Ele chamou os líderes, fez uma reunião e eles chegaram num consenso. Assim nós vamos nos reunir também, buscar de Deus qual é a melhor alternativa, né? Para tomarmos juntos as decisões, para que as nossas decisões sejam assertivas, ok? Então nós vamos conversar e ver como vai ser feito, ok? Que a mão de Deus seja sobre a sua vida. Que saudade! Cadê meu povo? Dá um joinha aí, manda um oi aí, se expresse aí. Que saudade, gente, que saudade. Amém? Nós vamos orar. Se você tiver algum motivo, algum pedido de oração, você pode deixar aí, tá? Pode colocar aqui. A pastora está aqui no Instagram, né? Nós estamos contando mais uma vez com o auxílio da produção aqui da Cris. Obrigado, até Cris. Glória a Deus. Você pode deixar aí, depois a gente vai olhar e vamos orar. Amém? Tudo bem? Vamos orar então? Alguém fez algum pedido aí? Ainda não. Ainda não, né? Tudo bem. Maravilha. Chega um pouquinho atrasado lá, né? Estão dando joinha. Tá. Glória a Deus, meu povo. O tempo está passando, vamos orar então. Depois nós vamos Saúde da Luciana. Tá. Ellen Kelly pediu para orar pela saúde da Luciana. Nós vamos orar, tá, Ellen? Pela saúde da Luciana. Se tiver mais algum pedido, vai falando aí, tá bom? A Hilda também pediu pensão. Deus abençoe, Hilda. Vamos orar por você, tá? Foi aniversário do Mo Alster ontem. Parabéns, Mo Alster. Deus abençoe. Deus abençoe todos os aniversariantes. Amém? Glória a Deus. Também nós vamos orar consagrando ao Senhor o nosso jejum, tá? Eu quero deixar aqui bem claro, o nosso jejum, ele não tem nenhum viés político ou partidário. O nosso jejum, ele tem a ver com a chamada de Deus. A gente tem que jejuar mesmo. Nós temos que jejuar, mas aproveitando esse fato histórico do líder da nossa nação fazer essa convocação, não podemos ficar de fora de jeito nenhum, né? Então, para quem ainda está no propósito, nós vamos entregar agora, tá? Para quem ainda não fez, ainda dá prazo. Quem sabe de ficar sem jantar, ficar sem a sobremesa, mas não fique de fora, ok? Glória a Deus. Então nós vamos orar então. Feche os seus olhos aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, toma a nossa vida no teu altar. Nós abençoamos a Bia, aniversariante, abençoamos o irmão Oscar que fez aniversário, colocamos a Luciana e clamamos ao Senhor pela saúde dela, entregamos diante do Senhor a Hilda pela saúde da tua filha, todos que estão enfrentando, meu Deus, alguma dificuldade na saúde, passando por alguma enfermidade, nós os abençoamos e profetizamos vida e saúde. Nós queremos colocar também diante do Senhor as pessoas que estão saudáveis, pedir ao Senhor, guarda também de todo mal, em especial os profissionais da saúde, aqueles que estão trabalhando no comércio, que está funcionando respaldado pela lei. Toma, Senhor, no teu altar, todos aqueles que estão lidando diretamente com o público, nós os abençoamos as autoridades da nossa nação, todos aqueles que se uniram conosco nesse jejum, milhões de brasileiros, Senhor, jejuando, orando por um único propósito. Nós clamamos ao Senhor por misericórdia. Meu Deus, Hosana significa socorro. Pai, nós pedimos ao Senhor socorro, Senhor, socorre-nos. Oh, Senhor, socorre o nosso povo, a nossa nação. Senhor, nós almejamos muito voltar, meu Deus, de fato, para os nossos relacionamentos sociais, voltar, Senhor, para o culto presencial, Senhor, mas enquanto isso, acalma o nosso coração, nos dá sabedoria, meu Deus, e graça, meu Deus, para que de fato possamos vencer esse período, esse tempo. Toma as nações que estão padecendo também por causa desse mesmo problema. Nós oramos ao Senhor por aqueles que estão trabalhando na busca por um antídoto,
Enquanto isso, Senhor, nós vamos pregando o Teu Evangelho. Enquanto isso, nós vamos seguindo, Amém. servindo aos Seus filhos na Tua presença.